Terminar a temporada de 2022, resta agora saber quais serão aquelas empresas que mais podem distribuir dividendos em 2023. Então, para você conhecer quais são essas três empresas, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Vem comigo nesse vídeo. Em 2022, o Ibovespa, que é o nosso índice de ações aqui no Brasil, teve uma distribuição de dividendos bem atípica, bem acima da média, tanto a média histórica como também a média mundial. Segundo um ETF que acompanha esse nosso índice, o nosso dividend yield ficou algo ao redor de 14%. Acontece que esses dividendos não são sustentáveis, porque mais de 58% deles foi distribuído por apenas uma única empresa, que foi a estatal Petrobras. Muito por causa de um movimento, de um momento em que as commodities estavam, de certa forma, todas muito altas, viviam um ciclo muito abundante, mas esse ciclo parece estar ao seu ponto final, ou pelo menos já não está mais no seu auge, fazendo com que para 2023 a distribuição de dividendos dessas empresas, por mais que ainda continuem altas, mas talvez não devem ser tão boas quanto já foi no ano anterior. Então agora resta saber para a gente quais são essas três empresas que ainda podem ter uma distribuição de dividendos boa, pelo menos acima aí de 10%. Então, obviamente, se você quer ter acesso aqui a essas empresas, já vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você pode me ajudar a divulgar esse conteúdo a mais investidores que também querem receber bastante dividendos em 2023. A primeira empresa que eu acredito que pode distribuir muitos dividendos em 2023 é a Taurus. De fato, essa não é uma empresa unânime, tanto pelo setor de atuação que ele está, produzindo armas e munições no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, como também pelo seu histórico recente, que não foi muito favorável. Essa foi uma empresa que até 2020, até 2021, enfrentou muitos problemas, ela quase faliu, tinha um processo produtivo muito falho, cheio de realmente pontos que faziam a empresa perder margem, sofrer muitos processos e denegrir muito sua imagem. Então só foi a partir de 2020, 2021 que ela concluiu todo um processo de turnaround, onde ela remodelou toda essa linha de produção e hoje consideravelmente é uma empresa muito mais arrumada do que já foi no passado. Até diante disso, ela vê também sua margem de lucro crescer bastante e ainda é uma empresa que, comparando com outros pares do setor, principalmente quando a gente compara com outros pares americanos, que é a indústria de armas de referência mundial, a gente vê que a Taurus tem uma qualidade muito interessante. E é bacana porque a empresa ainda vende suas armas muito mais baratas em relação ao mercado. Então ela ainda pode crescer o preço unitário por armas, aumentando consequentemente sua margem de lucro, como também ela tem surgido, ela tem aprimorado e inventado armas de outras linhas que até então ela não era muito forte. Tanto agora em revólver como também em pistola. Ela é uma das marcas principais no mundo e ainda vem focando em armas de calibre mais pesado. Também podem ser armas que venham a ter uma lucratividade interessante. Acontece que essa empresa também, depois da eleição, desse novo governo que tende a ser mais restritivo em relação ao porte e ao posse de armas, as ações da empresa sofreram bastante, por causa então de uma demanda que poderia cair no Brasil. Mas ainda assim, se a gente pega o preço pelo qual a ação hoje está sendo negociada, a gente vê um desconto muito forte. Então, de fato, mesmo que essa demanda não seja tão forte como também já foi alguns semestres atrás, isso ainda não deveria espantar tanto a gente, porque o valuation da empresa ele já estava descontado naquela ocasião e agora ficou ainda melhor. E além disso, existe uma outra razão que pode fazer suas ações se destravarem de valor em 2023, se refere a uma grande licitação que vai acontecer na polícia e no exército da Índia. Serão mais de 400 mil fuzis que vão entrar em licitação e a Taurus entra muito forte aqui nessa licitação, tanto porque já tem experiência em outros países asiáticos, inclusive com alguns parcerias que ela já fez com a polícia ali da Indonésia. Então a empresa já entende um pouco do mercado e tem tanto munições como também armamento com preço muito competitivo. E se isso acontecer, isso vai significar uma demanda contínua durante muito mais tempo. Inclusive a própria empresa já tem estudado novas parcerias na região, até mesmo para fazer uma nova fábrica por lá para atender essa demanda extra. Então, só para a gente ter uma noção, somente essa licitação de 400 mil fuzis é realmente uma demanda muito grande em relação ao que a Taurus consegue fazer. Até porque ela tinha uma média de produção de armas ao redor de 10 mil armas por dia. Então, realmente, é uma demanda muito forte que ainda vai somar a uma demanda, mesmo que baixa, mas ainda muito alta em relação à média mundial no mercado americano. Então, no Brasil, mesmo com a situação de mais restrição de armas, a gente não vê que isso pode impactar tanto no seu EBITDA. Então, reunindo todas as informações,
É fato de que hoje, momentaneamente, a Taurus não está tão forte igual já foi alguns semestres atrás, quando a demanda estava mais aquecida, mas a gente vê que existem outros movimentos para destravar esse valor. Só que ainda assim, independente disso acontecer ou não, as ações estão de fato muito baratas, negociando a um EV sobre EBITDA na casa de 3 vezes. Então todo esse movimento dando certo ou não, a gente poderia esperar um dividend yield na casa de 14 a 15% para 2023, consequentemente sendo a Taurus uma das empresas que mais pode distribuir dividendos para 2023. A segunda empresa também é um pouco polêmica, afinal de contas se trata de uma estatal. Aqui no caso, o Banco do Brasil também não é surpresa para ninguém, inclusive aqui no meu canal eu já soltei vários vídeos sobre o tema, inclusive aqui nesse card você pode encontrar essa informação, onde eu mostro que, de fato, as ações do Banco do Brasil são muito descontadas quando a gente compara tanto com outros players nacionais, seja com o Bradesco, seja com o Itaú, com o Santander, mesmo já considerando o desconto de estatal que o Banco do Brasil sempre teve e sempre vai existir, enquanto ele for realmente uma estatal, mas ainda assim a gente pode comparar com outros players de outros países e esse desconto só fica cada vez maior. É interessante notar até que mesmo com esse desconto muito grande, as ações do Banco do Brasil têm uma performance operacional que pelo menos em 2022 foi até acima desses players privados. Então ele já tem esse desconto natural por ser uma estatal, mas o seu desempenho vem sendo muito interessante. Eu digo isso porque o Banco do Brasil não é o banco historicamente mais rentável, não é aquele que tem uma carteira de crédito que entrega o maior spread de todos. De fato, ele não é um banco com esse perfil. O Itaú, historicamente, o banco foi muito mais rentável. Mas acontece que agora, diante de um momento em que a economia está fragilizada, diante de um momento que a taxa de juros está muito alta, a gente poderia imaginar que, de uma forma geral, a indústria financeira poderia sofrer muito através de uma inadimplência mais alta, de mais provisões para devedores duvidosos, que inclusive já abateu, já prejudicou, já impactou bastante alguns bancos privados, como foi o caso do Bradesco. Mas justamente pelo Banco do Brasil ter uma carteira de crédito defensiva, muito focada em agronegócio, que tem um histórico realmente muito bom, é o que leva o Brasil nas costas ali durante muitos anos, assim como a parte de pessoas físicas muito focada para crédito consignado ou até mesmo crédito imobiliário, que costuma ser mais conservador, tende a ter uma inadimplência muito baixa. Ou seja, diante de um momento em que toda a indústria financeira está sofrendo, o Banco do Brasil é aquele mais protegido e assim deve continuar para os próximos anos. Obviamente, intervenções estatais que vêm acontecer pode prejudicar bastante o banco, afinal de contas a sua qualidade da carteira de crédito pode cair, mas mesmo se a gente considerasse esse decaimento, esse impacto negativo que vem acontecer na sua carteira de crédito, o banco ainda tem capacidade de ficar na sua média histórica, porque hoje ele está muito melhor do que foi na sua média histórica. Então mesmo que ele caia um pouquinho, não vai ser algo ali tão diferente do que a gente já está acostumado a ver na instituição. E ainda assim, se a gente considerasse o lucro que ele está prevendo para o ano total de 2022, ele pode ficar com um múltiplo de preço-lucro ao redor de 3,2 vezes, o que novamente reforça o quanto que o banco é barato. Diante de tudo isso, é esperado que para 2023 o Banco do Brasil tenha aqui um dividend yield na casa de 12%, bem acima também da média da indústria financeira. Por isso, essa é a minha segunda opção. A minha terceira ação aqui vai para a Taesa, que já há algum bom tempo, alguns meses atrás, era realmente muito cara. A Taesa conseguiu aproveitar aquele momento de inflação, tanto com o IPCA como o GPM muito caros, e sabendo que grande parte dessas concessões são reajustadas conforme esses indexadores, e teve uma grande valorização, até porque sua receita também valorizou por causa desses indexadores. Então, antes de tudo, a gente já sabe que a Taesa é um player muito resiliente, é um player muito estável, previsível, porque a gente já sabe quando que ela vai ganhar. Então, diante de uma inflação alta, ela soube realmente aproveitar esse contexto. Para 2023, a gente não vê grandes atualizações. Afinal de contas, suas concessões vão continuar rodando assim como já rodam normalmente. Pode ter mais algumas entregas de ativos que a empresa vem fazendo na sua construção, então pode até mesmo agregar a sua receita anual permitida. Só que o grande jogo da Taesa é que se durante um bom tempo as ações estavam caras, agora isso não é verdade mais. A empresa teve uma grande queda, ao redor de 20% ao longo dos últimos meses, e agora começa a ficar em um patamar mais atraente, mais em linha do que outros pares do setor podem negociar. Além do mais, a gente acompanha historicamente, a Taesa é uma excelente distribuidora de dividendos. Não deve ser, é verdade, igual foi em 2020, igual foi em 2021, quando essa inflação foi muito alta, mas ainda assim a gente pode esperar um dividend yield na casa de 11 até 12%. Por isso essas são as ações que eu acredito que possam ter um dividend yield bem atraente,
bem acima aí da média do nosso país. Agora, aproveitando uma outra discussão, eu vejo muitos investidores discutindo se esse dividend yield simplesmente é acima ou pouco acima de 10%, se de fato é atraente, sabendo que o CDI, ou Tesouro Selic, está pagando aqui quase 14% ao ano. Isso é verdade, a renda fixa hoje de fato está muito atraente, mas a gente tem que considerar que esse nível de juros não é sustentável. O CDI não vai ser para sempre redor de 14%. Por isso faz muito mais sentido aproveitar as ações que estão baratas para acumular o patrimônio, para depois, quando a gente tiver uma taxa Selic mais barata, o CDI mais barato, a gente ainda tem ações que ainda vão continuar pagando ao redor de 12%, 14%, 15%, que for que seja, para aí sim fazer o nosso patrimônio crescer no longo prazo. Então essas são as minhas 3 opções. Se você gostou, ou se você tem aqui alguma delas em carteira, deixa aqui no comentário qual ação delas você tem. Além do mais, se você gostou aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a divulgar esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você na próxima. Valeu!